Olá, tudo bem? Eu me chamo Maria do Carmo, né? Vocês já conhecem. E é um prazer estar de volta aqui com vocês. As aulas de português estavam sendo com a tia Lília, né? Mas agora eu vou dar continuidade, né? Com os vídeos de português. Então é um prazer ter de volta com vocês. Então vamos fechar nossos olhos e fazer uma pequena prece para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntinhos. Obrigada, Senhor, por estas aulas, por estas crianças. Abençoa, Senhor, para que possa estar compreendendo essas aulas que estamos repassando. Abençoa, Senhor, para que possamos cada dia estar ajudando cada um de uma forma agradável para que eles possam compreender melhor. Então, agora nós iremos dar continuidade ao assunto que já estava sendo abordado, né? Que é gênero textual. Então, os gêneros que nós vamos trabalharmos é o gênero fábula. Vocês conhecem? Então, o que é gêneros textuais? Vocês sabem? Com certeza vocês já ouviram falar, né? Às vezes podem não lembrar. Mas gênero textuais são vários tipos de textos que circulam no dia a dia, na escola, até mesmo por onde vocês andam, no outdoor tem um tipo de gênero, só que cada um gênero tem a sua característica, né? A diferença é essa. Então, cada gênero, inclusive o que nós vamos abordar agora, a fábula. Então, vamos lá. O que é uma fábula, né? Uma fábula são textos pequenos, né? Narrativas pequenas, que as características delas pelo seu tamanho, que é pequeno, a narrativa pequena, e que os personagens geralmente são animais, e esses animais, eles falam, né? E quem foi o autor dessa fábula? Esopo foi o criador dessas fábulas, né? Daí se deu origem, e aí vários outros escritores, autores foram criando, a partir daí então, outras fábulas. Bom, então os personagens são a maioria animais, né? Esses personagens falam e no final sempre tem uma moral. A história, sempre no final da história tem uma moral. É a característica da narrativa fábula. Então, podemos dizer que essas narrativas, geralmente elas são oral e escrita. Mas há muitos anos essas narrativas elas eram contadas em roda de conversa, né? Geralmente, antigamente, os seus pais, de vocês sabem, seus avós, que sentavam geralmente numa roda e que ficavam contando histórias. Então, essas histórias eram narrativas, né? Então, a fábula, ela se encaixa aí também, que eram histórias inventadas, montadas, e assim se sucedeu até hoje, nos dias de hoje, e é o que estamos aprendendo até hoje. Então, eu vou contar para vocês uma narrativa, uma fábula, que é a do leão e do ratinho. Era uma vez, né, um leão, assim, muito temido na floresta, que vocês sabem que o leão é o rei da floresta. E aí, um certo dia, uma turma de ratinho foram azucriná-los, né? Então, subiram em cima do leãozinho sem medo. Só que o leão acordou, que ele estava dormindo, e no momento ele acordou. Todos os ratinhos saíram correndo. Só que o leão conseguiu colocar a pata em cima de um ratinho. E lá ele ficou preso. E o ratinho ficou dizendo: socorro, socorro, me solta. Por favor, seu leão, me solta. E aí o seu leão ficou assim com pena dele e resolveu soltá-lo. Em um certo dia, o leão estava lá andando e tudo. E os caçadores estavam na floresta e tinham colocado várias armadilhas. Então o leão caiu na armadilha dos caçadores. Então caiu numa rede enorme e lá ele ficou se batendo e, né, fazendo aquele barulho imenso até que o ratinho apareceu. Aí disse: o seu leão, ele já me defendeu, ele deixou eu escapar, então eu vou salvá-lo também. Então ele subiu lá na rede, mordeu a redinha até que ele conseguiu soltar o leão. Então o leão ficou muito alegre e ficou amigo do ratinho. E aí, qual é a moral da história? A moral é que temos sempre que ajudar o outro, porque nós podemos precisar do outro também, né?
Então temos sempre que ajudar o outro, porque no dia seguinte a gente pode precisar da ajuda do outro. Quem criou essa história, né, foi um escritor muito famoso, Monteiro Lobato. É o criador dessa historinha do leão e do rato. Então, qual foi as características que eu falei? Vocês lembram? É uma narrativa curta, né? Geralmente as fábulas são narrativas curtas. Tem animais, geralmente são animais, né? Onde esses animais falam e sempre tem uma moral. No final da história tem uma moral. Essa narrativa que eu falei para vocês, ela tem um título, né? Que é O Leão e o Ratinho. E o criador dessa história que eu falei para vocês, foi Monteiro Lobato. E a pessoa que criou essas narrativas que nós temos até hoje, há muito tempos atrás, foi o Esopo. O nome dele é Esopo, ok? Então, encerraremos aqui essa primeira parte sobre a nossa aula de fábulas, né? Nos encontraremos sexta-feira para tirarmos qualquer dúvida. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Muito obrigada e espero todos vocês sexta-feira.